eu olhei muito dos meus alunos, olhei para a minha trajetória e aí pensei o seguinte, caramba, se eu pudesse voltar no tempo, talvez alguns treinamentos, algumas coisas que eu fiz, eu não teria feito. Meu grande objetivo em falar aqui é gerar uma economia para você. Economia de dois fatores. De um lado, uma economia de tempo, porque hoje uma das coisas que a gente está vendo na nossa vida é que está cada vez mais acelerado, a gente tem muita coisa para fazer, as coisas estão mudando constantemente. Então, se a vida está mudando constantemente, eu preciso ter a inteligência de saber para onde que eu sigo, aonde eu ponho foco, aonde eu ponho energia no meu dia a dia. Porque se eu colocar energia em algo errado, talvez isso não me custe só tempo, isso vai me custar também as ações, o que eu quero para minha carreira. E hoje a gente está com um mundo que não dá para a gente ficar parando muito tempo. E o segundo, além de economizar esse tempo, também economizar dinheiro. Porque o que acaba acontecendo nesse cenário, e aconteceu muito comigo. Quando a gente não sabe muito o que que estão avaliando, o que que vai fazer sentido, o que que não vai fazer sentido, é muito normal que a gente acabe investindo mais tempo, mais dinheiro em algumas coisas que depois a gente vai se arrepender de ter investido. A gente vai chegar à conclusão de que não fez muita diferença, porque quando a gente chegou em alguma posição, aquilo ali que a gente achou que era o diferencial, nem foi levado em consideração. Então, o meu grande objetivo hoje é falar justamente sobre essas ações para evitar que você fique aí gastando seu tempo e seu dinheiro com o que não faz o menor sentido. Boa noite, seja bem-vinda. E vamos lá então para o conteúdo. Quando a gente fala então dessas habilidades que vão afastar você de ser promovido, uma das coisas importantes, excelente, que bom, vai ser muito boa mesmo, Carol, você vai gostar, hein? O que que a gente tem que pensar? Primeiro ponto, aqui uma reflexão. Carol, não sei se você já tinha assistido as anteriores. Me conta se você já estava assistindo as da semana passada, até para você saber, porque tem os PDFs, né? Então eu quero saber se você pegou os PDFs, se você tá assistindo também. E segundo, porque se você assistiu às anteriores, uma das coisas que eu gosto em todas as lives de começar é fazendo uma provocação para vocês de reflexão. E aí, eu tô levantando aqui o que, gente? Porque eu ajustei aqui o celular, então não consigo ver exatamente o que está sendo colocado. Minha primeira provocação para você é a seguinte, para que a gente comece a refletir. O que que você acha que tem afastado você de uma promoção à liderança? Então, é um primeiro ponto de reflexão importante para você sentar depois, de refletir. Não necessariamente você vai ter uma resposta pronta. Agora, algumas reflexões eu acredito que sim, mas pega essa frase para você, leva para casa, né? Leva depois da live, vai refletir um pouco mais sobre isso. E penso, o que que hoje você acredita, né, que tem afastado você de uma promoção à liderança, a promoções dentro da empresa, reconhecimentos? Então, aqui, né, obviamente o nosso foco é falar da promoção a líder, mas também trazendo aí para etapas anteriores um reconhecimento, algum tipo de ação que você fez dentro da empresa e que você achou que você recebeu um aumento, você não recebeu. Então, pensa por essa ótica. O que que você acredita que tem afastado você dessa promoção a líder? E aí é importante a gente pensar que, provavelmente, né, porque eu não sei quem, todas as pessoas que estão aqui, que acompanham depois o nosso conteúdo fora do ao vivo, mas eu tendo a falar para você que o que te contaram no passado sobre o que é carreira, sobre o que é valorizado numa carreira, o que vai te levar para uma promoção, muito provavelmente não serve mais para o presente. E aí você vai pensar, meu Deus do céu, como assim não serve mais para o presente? Bom, acho que fica claro para vocês que estão aqui que a gente tem passado por uma transformação grande nos últimos tempos, né? Então, a gente tem passado aí por algumas transformações no mundo dos negócios, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Inclusive, eu falei que eu vou fazer uma live sobre gestão do tempo, né? Não sei se eu vou fazer durante essa semana, mas em alguma live nossa que depois continuam acontecendo, eu vou falar sobre esse tema, porque ele foi inclusive um debate aí longo numa turma que eu dei
de pós-graduação há 2 semanas atrás, e quando a gente olha para lá, né, a gente tem hoje um movimento muito mais acelerado. A gente está falando que a gente vive hoje num mundo exponencial. Tem até vídeos meus no YouTube falando sobre o mundo exponencial para quem quiser assistir, mas em linhas gerais, a gente está vivendo um mundo que os avanços tecnológicos e entre outras coisas têm feito a gente ter essa sensação de que as coisas estão mudando constantemente, de que a gente está com a vida mais acelerada. E sim, isso é verdade, porque quando a gente olha para o nosso dia a dia, a quantidade de coisas que a gente tem de acesso à informação, a conteúdo, passam essa sensação de que o mundo está mais acelerado. Se a gente está vivendo um mundo mais acelerado, o que eu posso garantir para você é que se a gente olhasse lá para trás e a gente pudesse falar lá na década de 80, 90, tô falando até dos anos 2000, quando eu comecei a minha trajetória profissional, e a gente falava que, olha, o importante é fazer isso, para você conseguir um bom emprego, ficar lá, ser promovido, seguir uma trajetória profissional de sucesso, é só você fazer isso daqui. E grande parte, inclusive, quando a gente olha para o nosso passado, grande parte das nossas ações estavam muito associadas a uma linearidade de processo. Então, vamos pensar o seguinte, provavelmente seus pais, assim como os meus pais foram assim, entraram em uma empresa, fizeram ali um início de carreira, né? Conseguiram uma oportunidade de emprego, entraram naquela empresa e ali eles ficaram. Então a gente tinha no passado essa premissa de que o importante era eu conseguir entrar. Uma vez que eu estivesse dentro da empresa, estava feito, então minha vida profissional ela se encerrava por ali, né? Eu tinha só que me manter diante desse cenário, e além de eu só ter que me manter, ou seja, ficar ali esperando as coisas acontecerem, eu também tinha um lado da empresa, digamos assim, eu tinha uma garantia de que a empresa de tempos em tempos iria me promover. Isso poderia demorar, isso poderia ser rápido, mas o fato é que a empresa em algum momento ia fazer isso. Algumas empresas, inclusive até hoje, trabalham nesse modelo. Algumas empresas têm uma restrição de idade para entrar. Só chega a uma posição gerencial quem entrou numa posição de base. Então tem uma série de coisas que algumas empresas que ainda são extremamente tradicionais ainda fazem. Inclusive, para quem não assistiu, semana passada a gente fez uma live falando sobre como ser promovido, se é possível ser promovido em uma empresa tradicional ou numa empresa familiar, então recomendo que vocês assistam. E nesse cenário, nesses tipos de empresa, se a gente pensasse no passado, a grande maioria das empresas eram moldadas dessa forma. Então, o que acabava acontecendo ali? Uma vez que eu conseguisse um emprego, eu não precisava pensar muito, era simplesmente entrar no fluxo. Então, ia ali fazer o meu trabalho no dia a dia. A empresa também não se sentia confortável de trazer alguém do mercado para poder botar numa posição de liderança. Então, se eu entrasse no início, eu tinha uma vantagem competitiva. Eu não precisava ser uma pessoa, eu precisava entregar resultado, óbvio, mas eu não tinha essas mudanças que acontecem hoje em dia. O que acontece hoje em dia? Diferente de eu vou transformar, vou criar uma carreira ali, então uma vez que eu entrei, o que eu preciso fazer é um bom trabalho para conseguir ir subindo. Atualmente, a nossa vida profissional ela mudou bastante. Então, hoje, o que tem acontecido na nossa carreira? A gente entra numa empresa, a gente vai ficar ali entre 6 meses até 1 ano e meio, isso daí é uma média, hoje até apurada por várias pesquisas, de o tempo que as pessoas ficam normalmente no emprego, entre 6 meses e 1 ano e meio. Dali eu vou para outra empresa, dali eu vou para outra empresa, dali eu vou para outra empresa. Então, eu vou mudando. E esse cenário de mudança vai me trazendo outros desafios. Entre eles, uma vez que eu entro numa empresa e eu fico 20, 30, 40 anos ali, as pessoas já me conhecem. Então, eu vou criando uma relação de confiança com o meu gestor, com os meus pares, e pouco a pouco eu vou subindo. Quando eu mudo de emprego o tempo inteiro, eu tenho ali o tempo inteiro que reconstruir as minhas posições de confiança e também estabelecer uma posição de geração de resultado que me faça passar por essas empresas. Além disso, quando a gente olha também pela ótica
do gestor e das pessoas que estão, né, ali no nosso caso, né, que estão migrando de uma empresa para outra, existe também uma expectativa nossa de conseguir ter ali os nossos objetivos profissionais traçados e cumpridos dentro daquela empresa, a ponto de a gente poder ir para uma outra empresa tendo essa história com o assunto resolvido, né? A gente tendo um check ali naquele lugar. Então, se a gente olha para o passado, muito do que a gente falava e fazia muito sentido para o passado, agora não mais. Quando a gente olha também para o passado, existia uma série ali de opções existia um grupo, né? Não era uma série agora. Existia um grupo de conteúdos e graduações que eram pré-requisito para todas as empresas, na grande maioria, então o que eu precisava era estar entre uma delas. Hoje em dia já não é mais assim. A graduação ela ainda é muito relevante, ela é um critério para a empresa contratar e promover uma pessoa, porém a gama de cursos é gigantesca. Então a empresa ela para de olhar para aquelas talvez 4, 5 graduações que eram muito bem avaliadas e leva agora em consideração um pool muito maior. Então, o que te contaram no passado, mais uma vez, não serve mais para o presente. A gente tem um mundo muito mais dinâmico, com pessoas que mudam constantemente de emprego, com uma pluralidade de graduações e possibilidades de estudo. E aí a empresa começa a avaliar outros critérios. Então, se no passado a empresa avaliava eu entrar, me manter e ter no meu currículo determinados cursos que atendiam a expectativa da empresa, hoje em dia a empresa leva em consideração outras características como características fundamentais para chegar nesse resultado. Então, quais são elas? Se eu estou falando hoje do que te afasta de ser promovido, eu vou trazer então 3 habilidades, 3 conhecimentos que foram ao longo do tempo muito taxados como essenciais para você conseguir ser promovido dentro de uma empresa, quiçá até ser chamado para um processo seletivo, sem eles você não era chamado, e que isso foi caindo em desuso com o tempo, porém, como qualquer coisa cultural, uma vez que isso é estabelecido, isso é enraizado, a gente passa a acreditar e continua levando em consideração pelos anos seguintes. Eu chamo isso das lendas urbanas corporativas. Então, a gente tem muita lenda urbana hoje em dia, muita coisa que a gente segue e faz, a gente não sabe por quê, isso começou em algum momento, a gente não estava, talvez, nem no mercado de trabalho para saber exatamente como começou, mas a gente continua aplicando esse modo de pensar até hoje, sendo que ele não tem mais coerência. Então, vamos falar desses 3. Primeira habilidade que todo profissional acaba desenvolvendo e que não te promovem, mas te contavam e te contam em alguns momentos que você precisa ter para conseguir ser promovido. E essa habilidade é a habilidade de Excel/PowerPoint, ou famoso pacote Office. E é muito engraçado isso, né? Porque uma das coisas que eu mais vejo são pessoas querendo se desenvolver cada vez mais nas habilidades especialmente, né, no Excel, PowerPoint também, por isso que eu botei os dois, na Word não é tão necessário, mas o Excel e o PowerPoint, muito. Pessoas fazendo curso, especializações, querendo se aprofundar ainda mais no Excel, porque falam para você que você precisa desenvolver o Excel, porque as empresas exigem esse conhecimento. E aí, em algumas vagas de emprego, às vezes a empresa coloca ali embaixo lá um pacote Office, né, como obrigatório, e aí a gente fica nessa sensação de que a gente precisa aprender Excel e PowerPoint. Vamos lá. Eu não vou defender a tese aqui de que você não precisa saber nada, porque não saber nada para o mundo corporativo é muito complicado, uma vez que a gente usa essas ferramentas ali no nosso dia a dia. Só que o que acontece aqui? A gente acaba tendo uma tendência em achar que o saber Excel e PowerPoint significa se aprofundar
muito no conhecimento, a ponto da gente virar um especialista nessas ferramentas. Só que o que acontece aqui? Quando a gente quer chegar numa posição de liderança, é muito importante a gente entender que a gente passa por um processo de transformação. Então, qual é esse processo de transformação? Quando eu começo a minha trajetória, eu preciso ser bom tecnicamente. Afinal de contas, se eu quero chegar a uma posição, se eu quero crescer, se eu quero ser promovido, se eu quero ser reconhecido, quando eu entro na empresa, eu preciso ter habilidades técnicas. Porque o que vão fazer comigo assim que eu entro na empresa? Seja como estagiário, como analista ou como trainee. Vão me dar um monte de tarefa operacional e o que eu vou ter que fazer são essas atividades operacionais. Então, eu vou ter que trabalhar o operacional para que eu consiga fazer bons relatórios, boas apresentações, boas métricas ali, né, bonitinhas esteticamente falando, para entregar uma tarefa técnica. Só que quando a gente olha para a posição de liderança e quando a gente cresce e a gente quer chegar numa posição de liderança, o que a posição de liderança está exigindo da gente não é mais uma competência técnica, é uma competência comportamental barra de gestão. Inclusive, eu sugiro para quem está aqui e não assistiu ainda a live, que eu falo das habilidades, de como encantar a diretoria, eu recomendo muito que faça isso, porque lá eu entro em algumas informações que são muito complementares ao que eu estou trazendo aqui. Então, vale a pena vocês assistirem. Mas o fato é que a gente passa por essa transição. E quando a gente chega a uma posição de liderança, a gente já não é mais tão exigido de habilidades técnicas, a gente começa a ser solicitado, demandado de habilidades e ferramentas de gestão. E aí vamos pensar o seguinte, se eu preciso então ter habilidade de gestão, mas só que eu lá no início, se eu avaliado pela parte técnica, o que eu preciso ponderar aqui? Quanto tempo eu quero chegar numa posição de liderança? O que a gente está falando aqui durante a semana é que eu ensino as pessoas a serem promovidas em 4 meses, independente do cargo. Pode ser uma pessoa que acabou de entrar na empresa, pode ser uma pessoa que acabou de se formar, em 4 meses ela chega numa posição de liderança. Posso estar desempregado, arrumar um emprego e conseguir chegar nessa posição. E para eu fazer isso, então, eu preciso avaliar, eu preciso desenvolver as minhas habilidades de gestão e não as minhas habilidades técnicas. E aí talvez você esteja pensando assim, gente, mas aí, como é que eu vou entregar um relatório? Como é que eu vou entregar uma apresentação que vão me pedir enquanto eu for técnico? E aqui tem algumas informações importantes. Você vai aprender, você vai usar essas ferramentas, você vai usar. A questão é que você não pode querer virar o especialista no assunto. E eu vejo muitas pessoas querendo ir para uma área muito especialista. E aí, quanto mais especialista eu fico nos conteúdos e nos meus conhecimentos técnicos, mais a empresa vai me demandar, vai me colocar, vai me posicionar como uma pessoa técnica. Porque é exatamente isso que eu estou sendo. Se a gente olhar por esse lado, então, o que a empresa na verdade quer? Quando ela fala para você, quando falam para você que a empresa quer que você saiba Excel e PowerPoint, as pessoas não entendem e acabam levando isso para a tradução literal, né? Que é ir lá e fazer cursos para se aprofundar nesse tema. O que, na verdade, a empresa quer, o que a empresa está esperando de você, é que você tenha a capacidade. A live sobre como encantar. Ah, que bom, você assistiu, né? Que bom, Carol. Fico feliz que você tenha assistido. O que as empresas esperam de você quando elas falam, então, desse pacote Office, né? Olha, preciso fazer, você precisa ter ali um pacote Office. O que a empresa está esperando? Qual é a expectativa dela em cima disso? Qual é a mensagem subliminar que a empresa está passando para você? A mensagem subliminar é que ela quer que você seja capaz de apresentar relatórios, que você seja capaz de apresentar uma evolução dos projetos, uma evolução das suas atividades, uma evolução de resultado. E aí, aqui tem uma informação muito relevante para vocês que estão me assistindo agora e coloquem na cabeça de vocês. Um grande erro que a gente acaba cometendo quando a gente quer virar líder é a gente querer apresentar para a nossa gestão, seja para o nosso gerente ou seja para um diretor, as tarefas que a gente está executando. E a gente deixa de apresentar os resultados que essas tarefas estão gerando. Toda vez que eu apresento
a minha tarefa, ao invés de apresentar resultado, eu estou sendo uma pessoa técnica, eu estou sendo uma pessoa operacional, eu não estou sendo uma pessoa executiva, eu não estou sendo uma pessoa de gestão. Então, quando a empresa fala para você que é importante se desenvolver, ou quando as pessoas falam para você que é importante ter Excel e PowerPoint, porque as empresas vão pedir isso de você, o que na verdade a empresa está querendo é um bom relatório, é um relatório estruturado, é um relatório que a empresa consiga entender o que você está fazendo, consiga entender o resultado que você está gerando para dentro do negócio. Então, mais importante que ficar pagando o curso de Excel para se aprofundar no Excel, virar o papa do Excel em todas as fórmulas, você precisa ter a capacidade de apresentar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu entendo ali o básico de Excel, mas a minha preocupação ali é muito mais estética. Uma coisa, fazer um Excel, até hoje eu faço, porque mesmo sendo empreendedora, sendo empresária, é importante para mim, mas com um olhar de gestão e não com esse olhar técnico de entender todas as ferramentas. E o que acaba acontecendo aqui? A gente acaba colocando muita energia, muito tempo, muito dinheiro para aprender todas as fórmulas e habilidades e tudo mais, e no final das contas a empresa vai ver você como uma pessoa super técnica em Excel, vai ser uma maravilha, e ela vai mandar todo mundo que não entende Excel pedir ajuda para você. E aí você vai ter cada vez menos tempo para se dedicar à gestão e você vai ficar cada vez mais debruçado nas ações tarefeiras, nas ações operacionais do negócio. Então, olhem aqui. Quando a empresa fala pacote Office, o que ela está falando é que ela quer alguém capaz de apresentar relatório. Não importa como, ela só quer o relatório. Se você vai fazer desenhando na folha e entregar, é o que importa, tá? Segunda habilidade que todo profissional acaba desenvolvendo e que não é necessário para você ser promovido, mas contaram, e essa daqui, nossa senhora, contaram muito que você precisa ter para ser promovido, que é o inglês. Nossa, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais escuto e escutei e vou continuar escutando pelos próximos anos é que se você não tiver inglês, você não consegue ser promovido. Eu, inclusive, escuto recentemente de vários alunos nossos que até hoje acreditam nisso e falam isso, e escutam isso da gestão, escutam isso das lideranças e põem isso como uma verdade estabelecida. Vamos lá. Eu, mais uma vez, assim como Excel, eu não estou dizendo que você não precisa saber, que você precisa ser um ignorante completo. Então, eu não estou falando aqui no Excel, no inglês, que você tem que ser um ignorante, você não precisa falar inglês de forma nenhuma, porque isso não vai te promover. Eu não estou falando da ausência do conhecimento. Eu estou dizendo que desenvolver essa habilidade, dedicar tempo desenvolvendo essa habilidade, não vai promover você. Oi, Claudinha! Seja bem-vinda. Boa noite, querida. Não vai desenvolver você. E aí, por que que é importante você entender que o inglês não vai desenvolver você, gente? Porque quando falam para você que você precisa falar inglês, então o que falam normalmente? Ah, que se você não tiver inglês, você não vai ser promovido ao cargo de liderança na empresa. Isso daí é uma das coisas que é a frase, né? Sempre que eu escuto dos meus alunos, a frase chega para mim dessa forma. Se eu não tiver inglês, eu não vou ser promovido na empresa a um cargo de liderança, eu vou ficar para sempre como um analista. Só que quando falam isso, eles, mais uma vez, deturpam o que a empresa está querendo falar. E aí, se a gente olhar do ponto de vista mesmo, e olha só, um adendo aqui, eu estou falando até mesmo de empresas que são multinacionais. Então, eu estou falando, eu estou verbalizando que você não precisa ter inglês até para ser promovido numa empresa multinacional que fala inglês com certa frequência. O que a empresa está querendo falar aqui? Quando ela fala, quando ela traz ali quando as pessoas falam inglês, quando a gente fala, poxa, é importante ter um outro idioma, quando os RHs falam isso, o que na verdade o gestor está pensando? O que o gestor tem de expectativa? Ele tem de expectativa que você tenha a capacidade
de se comunicar nos momentos de reunião, nos projetos, nas ações, nas apresentações de resultado, que são considerados relevantes na empresa. Então, o que a empresa, quando a empresa bota ali o inglês, no fundo, o que o gestor quer? Ele quer um profissional que, no momento de ter que defender, no momento que tiver que apresentar, no momento que ele tiver ali numa comunicação, seja ela por e-mail, seja ela numa reunião por vídeo, por telefone, presencial, eu preciso de um profissional que eu tenha a confiança de que vai conseguir passar esse conhecimento, de que vai conseguir falar sobre o projeto. E aqui, gente, eu trago isso, é muito importante a gente colocar na cabeça, eu espero que eu esteja conseguindo passar essa mensagem para vocês, de que diversas vezes o que eu mais vejo são profissionais que não conseguem levar para o dia a dia deles essa clareza. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma pessoa ótima que está tocando um projeto super bacana, mas na hora que esse projeto tem que ser apresentado para a diretoria, na hora que esse projeto tem que ser apresentado para uma outra filial da empresa, ou até mesmo para fora, para algum congresso, essa pessoa não consegue passar a mensagem. Então, o projeto é bom, mas a pessoa não passa a mensagem. Então, a pessoa tem dificuldade de se comunicar. E aí, quando a pessoa tem dificuldade de se comunicar, ela tem dificuldade de se comunicar em qualquer idioma, até no dela próprio. E isso acaba afastando você da promoção. Porque, mais uma vez, eu tenho inclusive um post no Instagram, quem está aqui no YouTube, depois vai lá no Instagram ver, falando sobre a importância de ser visto para ser promovido. Então, eu preciso ser visto. Então, se os momentos que eu estou ali, que eu tenho a oportunidade de apresentar, de estar à frente, eu não estou, eu estou perdendo uma oportunidade importante. E para o gestor, tem uma outra situação. Então, para você, você tem uma perda ali de uma oportunidade que você tem de falar com alguém, de poder aparecer para alguém e poder mostrar que você é bom naquilo. E, por outro lado, para o gestor, você sobrecarrega o gestor, porque se você não tem a capacidade de falar, se você não consegue dialogar, se você não consegue apresentar um trabalho, consequentemente você está dando mais trabalho para ele. E aí, mais uma vez, você se coloca numa posição técnica. Assim como Excel, se eu dominar o Excel e não tiver capacidade de apresentar esse relatório, acabou para mim. Porque eu vou sobrecarregar o meu gestor. E aqui no inglês é a mesma coisa. E eu estou falando isso, gente, não por uma opinião própria. A gente vê todos os dias nossos alunos, ao longo desses 5 anos que eu dou aula, eu vejo alunos consistentemente sendo promovidos sem o inglês, porque tem uma postura que é muito mais importante. Tem uma postura de liderança, são líderes, já sentam nessa cadeira antes de serem promovidos. E a empresa, quando vê uma pessoa imbuída desse sentimento, com essas habilidades, com a habilidade de saber se comunicar, saber apresentar relatório, a empresa vai dar um jeito. Ela vai te promover, vai pedir, pelo amor de Deus, para você fazer esses cursos. Não de Excel. O de Excel não vai te pedir, nem de PowerPoint. Esquece isso. Isso daí, quanto mais você sobe, menos você usa. Mas o inglês, se ela achar que você vai ter que apresentar para a matriz, viajar, ela vai dar liberdade para você se desenvolver, ela vai pedir para você se desenvolver nessas habilidades. Mas ela não vai prender a sua promoção por causa disso. E sabe, mas talvez você esteja pensando assim, Lilian, mas isso é nos casos em que a empresa não tem como exigência, porque na empresa que eu tô é exigido, e aí como é exigido, não vai ter jeito, eu não vou conseguir. E isso não é verdade. Porque quando a gente é bom, a empresa dá um jeito. Ela dá um jeito para arrumar vaga, ela dá um jeito para promover, mesmo se você não tiver todas as características que estão escritas ali no plano de cargos e salários da empresa. Ela vai dar um jeito porque você é bom e ela não quer te perder. O medo de perder você é maior do que a deficiência, entre aspas, de uma habilidade que ela pediu escrita num documento. Vocês, é claro para vocês, né? Pergunta, me respondam, por favor. É claro para vocês de que esses documentos que os RHs escrevem lá, né, de plano de cargo, dizendo o que é exigido naquele cargo, ele é um norteador.
Ele é somente um balizador, ele não é uma escrita sacramentada. E é óbvio que, se eu não quero te promover e eu não quero me indispor com você, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o meu job description, né, minha descrição de cargo, e vou usar a descrição de cargo como uma grande desculpa para não promover você, falando que, então, adoraria, mas aí, né, a descrição de cargo aqui da empresa não permite. Então, os gestores e as empresas, os RHs, né, muito mais o gestor, porque quem promove é o gestor, não é o RH, usa também desse material como artifício, quando ele quer arrumar uma desculpa e ele não se sente confortável em assumir para você que ele acha que você não está preparado para assumir essa cadeira. Agora, essas descrições de cargo, elas são um norteador. Então, como elas são um norteador para as empresas e para o gestor, ela fica mais fácil, porque na hora do processo seletivo é mais fácil o RH ler ali as características e se basear naquilo para uma conversa. É fácil para o gestor olhar aquilo ali e saber o que ele tem que exigir. E também evita que as pessoas percam um pouco a noção e abusem do colaborador em alguns momentos, pedindo, ou que fique tudo muito confuso e as pessoas entrem e começa uma grande bateção de cabeça, né? Todo mundo fazendo tudo porque o gestor não vai ter capacidade de direcionar todo mundo. Então ele serve como um norte, mas ele não é um papel sacramentado. Sempre que a gente for muito bom em algo, as empresas sempre vão arrumar um jeito de dar a oportunidade para a gente. Sempre. Elas criam cargo, elas vão criar faixa salarial. E eu falo isso por mim. Primeira vez que eu fui promovida ao cargo de coordenação, esse cargo, o cargo em si já existia, mas não existia uma série de coisas. Não existia a lista das atribuições, não existia qual era a faixa salarial, não existia quantas pessoas tinham na equipe, não existia quanto tempo a pessoa precisava ter de formada, tanto é que eu não tinha quase nada. A primeira vez que eu substituí interinamente, eu tinha 3 meses de formada e depois eu fui promovida efetivamente ao cargo ali, com menos tempo também. Meu primeiro cargo de coordenação, efetivamente, eu era estagiária. Então, as empresas, elas dão um jeito para fazer isso acontecer. Então, é importante você ter essa clareza de que essas descrições, elas só servem como um norteador, elas não são sacramentadas ali na parede a ferro e as pessoas têm que seguir a ferro e fogo. O que você então tem que fazer aqui? Né? Eu vou falar da terceira habilidade. Você precisa ter esse posicionamento que eu estou falando agora. Então, ao invés de você ir para lá e ficar se desenvolvendo no Excel para virar a pessoa mais top do mundo em todas as fórmulas de Excel, porque para você virar gestor não vão te pedir as fórmulas de Excel, você precisa focar em ter uma visão estratégica do porquê que estão pedindo o raio do Excel. E entender que o que estão pedindo no final, o que eles querem no final, que é o relatório, que é os avanços de projeto, você, com o básico de Excel, é capaz de fazer. Você não precisa ter todas as fórmulas, você só precisa ser capaz de passar a informação. Você precisa ter a capacidade de passar a informação de forma gerencial. De forma gerencial. Por isso que eu estou falando de resultado. A mesma coisa para o inglês. A empresa está pedindo o inglês e as pessoas falam, porque sem o inglês você não vai ser promovido. Se você for bom, se você souber se comunicar, se você tiver essa facilidade de mostrar, apresentar os projetos, sim. Se você conseguir passar o que é importante desse projeto que você está conduzindo, e esse projeto for um projeto que, ao ver, o gestor valoriza, se conecta com o momento da empresa, se conecta com o que a empresa precisa, você vai ser promovido sem inglês. E qual é a última característica, né? Qual é a última habilidade? Quando eu trouxe aqui essa última habilidade, eu achei melhor não trazer em forma de habilidade, sabe? Eu quis trazer em forma de conhecimento que as pessoas acreditam que é essencial e, inclusive, gastam muito dinheiro por causa disso. Então, aqui eu não quis falar necessariamente de uma habilidade, mas uma coisa que você provavelmente já fez,
ou está pensando em fazer que vai tirar bastante dinheiro do seu bolso, que não vai mudar em nada a sua vida para chegar à posição de liderança, que é fazer um MBA. E aí, gente, eu posso falar isso sob diversas óticas, porque vocês sabem, eu sou professora de pós-graduação, de MBA, e o que eu mais vejo atualmente são as pessoas emendando o MBA. Então, a pessoa termina a graduação e começa o MBA. E é engraçado porque quando a gente olha para o passado, além de antigamente ser exigido algumas coisas para entrar no MBA que hoje em dia não são mais exigidas, a gente também entendia que o MBA partia do princípio de que eu precisava ter adquirido algum tipo de experiência para poder fazer o MBA, porque iria agregar mais valor para o meu conhecimento técnico, mas ninguém te falou que é técnico, mas agregar no conhecimento técnico, se eu tiver uma experiência, se eu tiver caminhado em alguma coisa já. E aí facilita muito a minha vida. Então, o MBA, o que acabam falando? O que as pessoas acreditam? As pessoas acreditam que lá no passado, não vou saber precisar exatamente quando começou, mas lá no passado, ter uma graduação era um diferencial. Então, as empresas não exigiam graduação para contratar ninguém, exigiam ali o ensino médio. Então, se você terminasse o terceiro ano, você era apto a ser contratado para uma empresa. E a empresa, ela pedia, na verdade, que as pessoas tivessem ali uma graduação, era um puta diferencial. Depois, passado um tempo, as empresas começaram a entender que graduação era o essencial. Então, hoje, para você conseguir crescer, para você conseguir chegar a uma posição de liderança, você precisa ter uma graduação. Sem graduação, você não consegue, isso é um fato. Porque é uma exigência do Ministério do Trabalho, é uma exigência do regime CLT que a gente tem no Brasil. Então, não é uma questão que a empresa quer que você tenha uma graduação, e sim, a gente está seguindo uma legislação trabalhista exigindo uma graduação. E aí, uma vez que a graduação passou a ser algo obrigatório, então, quando ela era um diferencial, algumas pessoas faziam para tentar facilitar a caminhada. Agora que a graduação ela é obrigatória, pouquíssimas empresas não contratam pessoas com graduação porque sabem que vão ter problema se não contratarem com graduação, elas podem vir a ter problema com o Ministério do Trabalho. O MBA passou a ser um diferencial. E aí, o que foi falado? E eu escutei isso, então não é nem uma opinião achismo, é algo que eu escutei durante alguns anos. Que ter MBA é um diferencial e que as empresas, então, contratam e promovem pessoas com MBA. Porque ter um MBA é o que vai fazer as pessoas serem promovidas. Inclusive, recentemente, uma das nossas alunas botou isso na cabeça como uma verdade absoluta e ela acreditava que ela não seria promovida sem um MBA. E ela foi promovida sem um MBA. Então, assim, ela acreditava nisso, ela estava colocando isso na cabeça como uma verdade absoluta e a capacidade dela estava diminuindo. Eu, Lilian, fui promovida sem ter MBA também. Então, fui até fazer MBA, mas fui fazer depois, como um ponto de... Eu queria entender tecnicamente, eu já estava numa posição de liderança, e eu queria entender tecnicamente de alguns assuntos, e eu decidi fazer MBA. Hoje em dia, eu pensaria, eu acredito que se eu voltasse no passado, eu não teria feito MBA, mas já fiz, né? Então, aqui eu estou querendo falar para vocês sobre o que eu acredito que vale a pena ou não. Então, as pessoas acabam acreditando que ter um MBA é um diferencial, e aí vamos lá, o que eu posso falar para você? Que hoje em dia tem tanta gente fazendo MBA, mas tanta gente fazendo MBA, que ele passou a não ser mais um diferencial. As pessoas fazem qualquer MBA, só para ter um MBA escrito no currículo. A maioria, existe uma grande parte hoje das pessoas que emendam a graduação no MBA. E aí, sem conhecimento, sem mercado, sem ter trabalhado, entram ali para aprender mais conteúdo, para aprender mais coisas, achando que ter um título de MBA no currículo vai fazer essa pessoa ser contratada e promovida dentro da empresa. Só que quando as empresas, mais uma vez, gente, as empresas, vamos nos colocar no papel de quem hoje está na posição de diretoria, numa posição de liderança, essa pessoa, gente, ela também está acuada ali.
Ela também está aprendendo com o processo. O mundo está mudando para você e está mudando para ela. Não está mudando só para você. Então, para essa pessoa, ela também está tendo que reavaliar as crenças, o que ela acreditava. Só que o fato é que quando elas falam em alguns momentos, não, porque talvez se você fizer um MBA ali, vai ser um diferencial. O que a empresa estava querendo passar, o que a empresa espera, na verdade, de você, não é o título do MBA. O que a empresa espera de você é que, olhando lá, mais uma vez, por questões contratuais, a graduação é obrigatória, mas o que a empresa espera de você, na verdade, é que você tenha a capacidade de identificar oportunidades de melhoria. E não só identificar essas oportunidades de melhoria, mas que você também tenha a capacidade de conduzir essa mudança. Então, o que a empresa está querendo verbalizar para você no final das contas é o seguinte: olha só, para eu te promover a líder, não adianta você ser um cara bom tecnicamente. Não adianta você ser o cara que super domina as fórmulas de Excel. Ou o cara que super sabe falar fluente em inglês. O que eu preciso é que você, com o seu conhecimento, com a sua bagagem, com a sua postura corporativa, você tenha a capacidade de olhar para o seu entorno, de olhar para a empresa e falar, olha, aqui a gente precisa melhorar. E não só falar, porque apontar é fácil, né? Apontar onde a empresa tem que se desenvolver é moleza, mas você saber conduzir esse processo. E aí acabam acreditando exatamente, Claudinha, deixa eu até ler aqui. Tem pessoas que fazem MBA por modismo. No meu caso, o MBA significou minha atuação profissional. Sim, porque no seu caso, você estava repensando a sua carreira. E aí, ali, você precisava ter conteúdos técnicos para repensar. Mas quando você pensa em promoção, vou fazer um MBA para ser promovido, eu vou fazer um MBA para ser contratado por uma empresa. Gente, é o meu pitch em todas as universidades que eu dou aula hoje em dia. Com a minha primeira aula, é um banho de água fria nos alunos, falando sobre isso. Que isso não vai te promover. Então, quando a gente olha para esse ponto, o que a empresa quer é que você saiba conduzir o processo e não ficar apontando erro. Não, aqui está errado, hein? Olha, aqui você não fez direito. Porque a empresa várias vezes já percebeu isso. A empresa sabe disso. Você não precisa apontar. Mas a empresa quer que você saiba pegar o negócio na mão e conduzir, então, a mudança. Se você acha que está ruim, se você acha que tem que melhorar, então faça isso. Go ahead, né? Que a gente fala em inglês. Segue adiante. Vai lá fazer um negócio. Então é isso que as empresas querem de você. Ela não quer o título, ela quer esse tipo de postura. E aí eu quero que você pense uma coisa. Quando eu fiz todas essas lives e quando eu desenhei lá a semana, e mais uma vez, Carol, você já está inscrita na semana? Me fala aí se você já está inscrita. Quando eu desenhei todo o conteúdo que a gente está preparando para a semana, a gente ainda não terminou, porque eu estou sendo bem minuciosa no conteúdo que a gente vai disponibilizar para realmente agregar muito valor para vocês. São 3 aulas, então tem muito conteúdo ali que eu quero dar nessas 3 aulas. O que eu não quero que você pense eu quero que você saia do modo reativo e você entre no modo proativo. Que a empresa saia do modo reativo e entre no modo proativo junto com você. O que isso quer dizer? O que eu estou querendo dizer aqui? Diversas vezes, quando eu faço speech dentro de aulas com alunos, de pós, ou nas minhas turmas online, uma das coisas que as pessoas mais pensam e falam ali no momento é assim: Lilian, mas sem essas habilidades as empresas não vão me aprovar no processo seletivo. Eu não vou conseguir um emprego. Então tá bom, Carol, muito bem. Sem essa habilidade, eu não vou conseguir. Então, sem o inglês, sem um pacote Office, sem o MBA, a empresa não vai me contratar, não vai me aprovar. Eu não vou ter os pré-requisitos para passar num processo. Porque quando a gente olha lá, né, quando a gente se candidata a uma vaga, a gente tem lá a lista de exigências. E uma das coisas que eu verbalizo é a importância do seu currículo estar ali alinhado com as exigências da empresa. Quando eu vou me candidatar para uma empresa, o que eu quero que você saia? Eu quero que você faça a empresa
parar de esperar você se cadastrar para uma vaga e você parar de ficar ali sentado esperando o dia que a empresa vai te chamar ou que o gestor vai te promover, parar de esperar que o gestor faça esse movimento por você, né? E aí eu fico aqui de braço cruzado e fazer um movimento onde eu tenho uma postura e essa postura que eu tenho faça as pessoas se mobilizarem por mim. Então, ao invés de eu me candidatar a uma vaga e ficar esperando, eu faço um movimento para que a empresa queira ter ela queira me ter dentro da empresa. Então, a empresa, você não vai ficar se inscrevendo para os processos seletivos, as pessoas vão te pedir, as pessoas vão te chamar. Você não vai ter que conversar com o seu gestor, é óbvio, uma das coisas importantes de ser feita é você ter a capacidade de conversar com o seu gestor. Mas você sair do modo, preciso conversar com o meu gestor para saber o que ele acha da minha atuação, porque eu estou sem feedback e o gestor também está se fingindo de morto, ou como eu falo para as pessoas, está pagando de egípcio, fingindo que você está ali e que ele não está vendo, para não te promover, e ele tenha uma proatividade em te promover. Que a empresa tenha a proatividade de te chamar, porque o conhecimento que você tem, a postura que você tem, o resultado que você entrega é um resultado de gestão. Então a empresa ela vai querer te promover e ela vai dar um jeito dela, porque ela não quer perder. Coloquem na cabeça de vocês, toda vez que você é muito bom, a empresa não vai querer te perder, ela vai tentar achar um jeito de te manter dentro da empresa. Então, ela vai criar cargo, ela vai aumentar seu salário, ela vai arrumar uma oportunidade para você não sair. Porque para todas as pessoas que são boas, nenhuma empresa quer perder talento. As empresas, elas não se importam de perder profissionais medianos. Se eu sou um profissional que entrega dentro da média e eu quero sair, ok. Se eu estou insatisfeito que a minha carreira não anda, eu estou estagnado ali, tem muito tempo que eu não sou promovido, estou no mesmo cargo há muito tempo, e a empresa me considera um profissional mediano, a empresa não vai se preocupar. Ela vai deixar você sair. Então, o que você precisa é ter uma postura que a empresa não queira que você saia, que ela tenha medo da sua saída. E na hora que ela tem medo da sua saída, ela faz o que tiver que ser feito. Então, ela vai te promover, ela vai arrumar vaga, ela vai dar um jeito. Mas ela vai dar um jeito para fazer você chegar nessa posição. Ela vai fazer isso por você. Então, aqui é que está a maestria do processo. Se eu desenvolvo as habilidades que efetivamente a empresa quer e a empresa valoriza, eu, consequentemente, consigo todos esses pontos. Autorresponsabilidade, MBA é um plus, não um fator decisivo. Não é um fator decisivo, e é uma questão de autorresponsabilidade, Ju, mas também com os conhecimentos, porque eu posso ser uma pessoa autorresponsável, mas estar tendo atitudes que não vão me promover também. E aí eu me empodero dessa coisa do, não, eu sou responsável pela minha carreira, mas eu não faço o que precisa ser feito para ser promovido, entende? Então, eu tenho uma postura de me responsabilizar pelos atos, mas eu não sei exatamente o que fazer. E, gente, assim, não é culpa de quem está aqui, não é culpa sua, não é culpa minha. Quando eu olho para o passado, as empresas não verbalizam isso. Eu acho que às vezes a empresa nem sabe, ela só tem esse sentimento, mas ela não consegue verbalizar. E aí, quando ela não consegue verbalizar, consequentemente a gente não sabe o que fazer, e aí a gente acaba errando, porque a gente acaba achando que eu preciso me desenvolver nas habilidades técnicas. E, gente, MBA só desenvolve a gente em habilidade técnica. Raros são, ali tem uma ou outra disciplina que fala de conteúdo comportamental, mas não fala de gestão, não fala de liderança. Lili, mas tem a cadeira de liderança, ok, mas não fala tanto de gestão, não fala muito pouco. Ou vai falar numa disciplina, eu dou disciplina de liderança em uma instituição e ali eu falo de gestão. E acabou. E aí você tem um MBA inteiro para falar de coisa técnica. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o que eu estou trazendo de conteúdo na semana que vem, tá? E o conteúdo que eu estou desenvolvendo nessa semana de aquecimento é que eu quero que a empresa precise de você. Então, eu quero que você saia desse modo, eu estou aqui
fazendo tudo, me esforçando e tudo mais para poder a empresa, quando eu me candidatar, eu ser chamada, ou quando eu for falar com o meu gestor, o gestor me promover, e eu inverto a lógica. Se eu quero mudar de emprego, então as empresas, se eu quero arrumar um emprego, a empresa me procura. A partir da minha postura, a partir de como eu me posiciono. E o meu gestor, vendo o meu posicionamento, ele arruma um jeito de me promover. Ele arruma um jeito de arrumar uma vaga para mim. Então, esse é que é o grande objetivo no nosso conteúdo dessa semana de aquecimento, em especial na semana Sua Carreira do Topo, das 3 aulas que eu estou preparando para vocês. O que é importante aqui virou meu mantra. E aí, vamos lá, gente. A gente precisa, para o material de amanhã, para vocês receberem esse PDF, a gente precisa, então, definir a senha. Então, dicas aí. Vamos lá. Qual é a senha de hoje? Me deem aí uma sugestão de senha para o PDF dessa aula de hoje. Para a gente fechar, o mantra que eu estou falando desde segunda-feira da semana passada. O que trouxe você até aqui não leva você para o próximo nível. Então, o que fez você conseguir entrar na empresa que você está hoje e conseguir trilhar ali uma carreira inicial, ser elogiado, fazer um bom trabalho, não leva você para o nível de liderança. Não leva você para essa promoção. As habilidades são diferentes, as características são diferentes, o que é exigido é diferente. Então, as expectativas que a empresa tem com você são outras. E você precisa desenvolver isso. Porque quanto antes você desenvolve essa característica, essa postura, conhece as ferramentas, porque não é só uma postura, não é só comportamento. O comportamento ele ajuda, óbvio, mas só o comportamento por si só não faz nada. Você precisa ter o comportamento junto com as ferramentas que vão fazer você ser efetivamente essa pessoa estratégica. Senão você está mentindo. E eu não estou aqui para ensinar ninguém a mentir dentro do mercado de trabalho. Então, é importante entender que as habilidades que trouxeram você até a posição que você está hoje, elas mudam e você precisa desenvolver, ter o ferramental para efetivamente conseguir ser promovido para um próximo nível. Ok? Pessoal, gente, senha de hoje. O que eu pensei aqui? Me digam o que vocês acham. Eu pensei da gente fazer na hashtag próximo nível. Próximo nível sem acento, tá? Porque na outra semana passada eu botei um cedilha ali e deu errado. Ó, modo gestão on. Gostei, Carol. Vou seguir então a tua sugestão. Modo gestão on. E tudo, ó, sem acento, né? Porque semana passada foi botar acento, deu chabu lá para quem achou que não precisava botar. Então, sem acento, hashtag modo gestão on. É isso, gente. Para você ir para o próximo nível, é aqui que vocês vão aprender. Então, para quem ainda não está inscrito, se inscrevam na Semana Sua Carreira no Topo. Para quem já está inscrito, maravilha. Divulguem para os seus amigos. Tragam mais pessoas para cá, gente. Eu não tenho ainda a data que a gente vai voltar a fazer uma próxima aula dessa. A minha ideia era fazer justamente agora no início do ano, para poder a gente começar o ano de uma maneira mais correta, menos acordando e já é junho, e aí passou metade do ano e a gente não fez nada em prol da nossa carreira. Então, pensem, convidem os amigos de vocês, e amanhã a gente está aqui novamente, e o tema de amanhã será como construir relacionamentos que te promovem. E esse é um assunto que eu amo, porque a gente fala muito de networking, né? Um tema que as pessoas falam bastante, só que as pessoas não sabem fazer isso. Então ficam aquelas palavras que são bonitas no mercado, mas que a gente não sabe o que a gente faz com essas palavras. Então, amanhã eu vou ensinar para vocês como que você constrói relacionamentos que te levam à promoção, tá? Então, como construir relacionamentos que promovem você ao cargo de liderança. Nos vemos amanhã às 19h03. Essa semana vai ter mentoria novamente, então fiquem de olho no post. Eu vou lançar esse post provavelmente amanhã ou quarta-feira, então fiquem aí de olho, porque essa mentoria é uma mentoria gratuita. Essa semana a gente vai fazer na quinta-feira somente, tá? Então, quinta-feira, mentoria gratuita. Convidem seus amigos. Está chegando já a semana, já é semana que vem. Convidem o pessoal para estar aqui com a gente, tá bom? Um beijo, pessoal. Excelente início de semana para vocês e nos vemos novamente amanhã. Tchau, tchau.